Nessa terça-feira, 31 de outubro, além do programa Conversa com o Presidente, que você já viu a análise no vídeo de ontem, Lula também participou e discursou do evento de sanção ao projeto de lei 976 de 2022. E mesmo fazendo uma fala muito breve, ele já trouxe narrativas suficientes para gerar um vídeo de mais de 10 minutos apontando suas mentiras e incoerências. Vem comigo. Primeiro ponto, do que trata esse projeto de lei? O PL 976 de 2022, de autoria de Maria do Rosário, aquela deputada que quase não gosta de um escândalo. Ninguém aqui vai me calar! Nem que me dê as balas que jogarem lá nele! Me deixe em paz, me deixe fazer o trabalho que faço! Prevê pensão para filhos de vítimas de feminicídio. O benefício será concedido a órfãos cuja renda familiar per capita seja de até 25% do salário mínimo. O discurso de Lula, portanto, foi direcionado a esse assunto, mas isso não foi impeditivo para que ele trouxesse suas tradicionais mentiras e incoerências. Enfim, ele começou expressando sua indignação com o fato do feminicídio ainda ser uma realidade. Eu continuo sem resposta em que momento a gente criou um ser humano capaz de violentar uma parceira e levá-la à morte por irresponsabilidade. Sabe, poder-se dizer que era por cachaça, poder-se dizer que era por droga, mas muitas vezes não é por nada. Muitas vezes é por canalice, mau caratismo, falta de respeito, de educação. Até aí tudo bem. Por sinal, eu fiquei surpreendido com o quão polido foi o vocabulário de Lula. Poder-se-ia dizer. Poder-se dizer que era por cachaça, poder-se dizer que era por droga. E ele ainda continuou dizendo. Porque eu sou filho de uma mulher analfabeta, que educou 8 filhos. E ela sempre dizia, meu filho, se um dia você tiver que levantar a mão para bater a sua mulher, é melhor você criar vergonha e sair de casa, porque mulher não foi feita para apanhar. Seu Lula, a educação dada pelos pais em casa é, de fato, essencial para a formação do caráter de um ser humano. Mas, infelizmente, em alguns casos, ela ainda não é suficiente. Por exemplo, imagino que sua mãe tenha lhe ensinado que é feio roubar, que é feio mentir, mas tá aí o resultado. Eu entendi a referência. E seguindo em seu discurso, Lula veio com essa. E o que é mais grave é que a gente, quando lê matéria de jornais, a gente percebe que não são apenas no meio dos pobres e no meio do povo negro que acontece isso. Não! Acontece em setores médios da sociedade e setores da alta sociedade. Peraí. Logo aquele que diz combater todo tipo de preconceito, logo o representante daqueles que adoram acusar os seus opositores de serem racistas, de praticarem preconceito de classes, mesmo sem apontar o fato que configura essa situação, mas sempre fazendo acusações genéricas, logo ele agora se mostra indignado por ver que esse tipo de crime não acontece apenas em famílias pobres e famílias negras. Seu Lula, por que raios isso deveria acontecer apenas nessas famílias? Por acaso o senhor acha que o mau caratismo depende de classe social ou de raça? Aliás, esse pensamento não é justamente a essência do racismo, do classicismo, do preconceito? E já que estamos nesse assunto, eu vou além. Você percebe como vem justamente desse pessoal que diz combater o preconceito as falas que separam os seres humanos por cor, por classe, por opção sexual ou por gênero? Para acabar com o preconceito, não seria necessário passar a tratar qualquer ser humano apenas como ser humano? Não importa se é homem ou mulher, se é hétero ou homo, se é branco ou negro, se é rico ou pobre, é um ser humano e pronto. E por falar nesse assunto, hoje mesmo, quarta-feira, 1º de novembro, a ministra Aniele Franco esteve no programa Bom Dia Ministro, um programa semanal exibido pelo canal Gov, que traz todas as semanas um ministro diferente do governo Lula. E por sinal, se depender do ritmo em que Lula está criando novos ministérios, esse programa terá ministros diferentes todas as semanas para o resto do mandato de Lula. Enfim, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse o seguinte. Eu acho que as punições precisam existir, elas precisam cada vez mais serem fortalecidas, mas também eu acredito que a gente precisa pensar nesse letrar, sabe? E não esvaziar o letrar. O letrar que vai desde uma comunicação antirracista, como a gente tem feito com a SECOM agora para novembro. O letramento ao qual ela se refere, como ela mesma esclareceu mais adiante no programa, é remover do vocabulário expressões que ela considera como racistas, como, por exemplo, buraco negro, denegrir, esclarecer,
entre outras. Olha o nível em que chegou a criação de circunstâncias para separar ainda mais os seres humanos de acordo com as suas raças e, consequentemente, promover o racismo. Me diga quem usa a expressão buraco negro, um termo que se refere a um campo gravitacional no espaço, de alguma forma que isso possa gerar uma interpretação de preconceito a algum ser humano. Qual é a lógica disso, se não querer criar mais problemas? E além de falar sobre esse letramento, Aniele ainda explicou como, no entendimento dela, deveriam ser as punições ao racismo. Tem vários assuntos que estão quentes sobre reparação e a gente precisa pensar as formas de reparação, sabe, Karina? Porque assim, quando a gente fala, vai só pedir desculpas, ou então, vai fazer uma carta de próprio punho e dizer, olha, me perdoe por ter lhe xingado disso ou daquilo, ainda não é suficiente. Eu acho que as pessoas, de fato, precisam começar a sentir no bolso, precisam começar a entender que existem pessoas negras que são seres humanos, assim. Primeiro, ela defende uma punição financeira àqueles que praticarem racismo contra pessoas negras, mas em nenhum momento eu vi ela defendendo uma punição financeira para a própria assessora dela, que no jogo da final da Copa do Brasil fez uma publicação no Instagram praticando racismo contra a torcida branca do São Paulo. Na ocasião, em função de toda a repercussão negativa do caso e da pressão gerada pela sociedade, a assessora foi desligada do cargo. E só, ora, ministra, se é para defender punições financeiras para aqueles que praticarem racismo, defenda então a mesma punição para todo e qualquer tipo de racismo. Afinal, racismo é um preconceito de raça, seja ela qual for. E segundo, a pior parte, eu não sei se você prestou atenção nessa frase. Precisam começar a entender que existem pessoas negras que são seres humanos, assim. Agora me diga, essa frase não é um exemplo de fala racista? Ao dizer isso, a própria ministra não está dando a entender que existem também pessoas negras que não são seres humanos. E eu vou além. Com esse comportamento e com as práticas que estão sendo incentivadas dentro desse ministério, faz sentido que a pasta comandada por Aniele Franco seja chamada de Ministério da Igualdade Racial. O que eu vejo com tudo isso só me faz concluir que a igualdade entre seres humanos nunca será verdadeiramente promovida por esses que dizem ser os defensores da igualdade, pois enquanto dizem isso, na prática, eles fazem questão de distinguir e classificar os seres humanos nos mais diferentes parâmetros, sempre criando circunstâncias em que eles possam se inserir como vítimas e esse vitimismo seja usado, mesmo que de forma incoerente, como justificativa para que eles coloquem em prática o próprio preconceito de forma legitimada. Bom, voltando agora ao discurso de Lula, ele continuou a sua fala dando seguimento à sua linha de raciocínio. Eu confesso a vocês que eu não sei a origem dessa brutalidade. Aliás, eu não conheço a origem da violência. Eu não conheço a origem porque quando eu vejo lá na faixa de Gaza 3.000 crianças sucumbirem numa guerra em que elas não promoveram, que elas não pediram, que elas não reivindicaram, que os irresponsáveis que fizeram a guerra estão chorando a morte dessas crianças. Estão sentindo o peso das coisas. Aí a gente fica até com saudade do tempo que as guerras eram de soldado. O soldado do Flávio Dino, o soldado do Lula, para o campo de batalha debater. Quebra suas espadas, quebra sua testa, mas é soldado brigando com soldado. Seu Lula, que bom que o senhor tocou nesse assunto, pois isso expõe perfeitamente a sua incoerência ao se posicionar em relação a esse conflito. O único responsável por essa guerra não ser apenas entre soldados é o Hamas, o grupo que até hoje o senhor se recusa a classificar como grupo terrorista, usando a desculpa de que está apenas seguindo o mesmo posicionamento do Conselho de Segurança da ONU. Diferentemente das forças de defesa de Israel, o grupo terrorista Hamas não segue convenções de guerra, como, por exemplo, manter seus combatentes uniformizados para distingui-los dos civis. Quando algum país ou algum grupo, como o Hamas, resolve atacar Israel, as bases militares israelenses são claramente distintas dos prédios e das casas dos civis, assim como os soldados israelenses são claramente diferenciados dos civis através do uso dos seus uniformes militares. No entanto, para Israel ou qualquer outro país combater o Hamas, a história já é bem diferente.
atualmente. Mesmo Israel tendo um dos serviços de inteligência mais avançados do mundo, o desafio ainda é gigante, porque os terroristas do Hamas intencionalmente montam os seus bunkers em locais onde há grande concentração de civis palestinos, porque os terroristas fazem questão de se vestir da mesma forma que os civis palestinos, porque os terroristas fazem questão de usar os civis palestinos e os civis israelenses sequestrados como escudos humanos, porque os terroristas fazem questão de contabilizar os terroristas mortos em combate como se fossem civis, e porque os terroristas fazem questão de divulgar dados manipulados para serem compartilhados por jornalistas já tomados por ideologias controversas e assim ganhar a guerra da opinião pública. Portanto, seu Lula, a sua postura como chefe de Estado diante desse conflito, além de demonstrar desonestidade, pois como chefe de Estado o senhor tem acesso a essas informações e mesmo assim prefere continuar mantendo essas narrativas de caráter puramente ideológico, ainda envergonha a nós brasileiros, que mesmo vendo todas as atrocidades cometidas por esse grupo terrorista, ainda precisamos ver o nosso país de forma conivente, assumindo uma posição neutra em relação a esse conflito. Bom, para finalizar o discurso, como se já não houvesse sido incoerente o suficiente, Lula ainda resolveu dar um conselho, como se ele fosse exemplo para tal. É preciso que a gente encontre um jeito de, a partir da escola, a partir da creche, a gente comece a educar os nossos filhos de que é muito melhor para a humanidade eles serem bons, eles serem fraternos, eles serem solidários. Eu queria dizer para vocês, nós não somos a parte inteligente do mundo animal e tampouco nós somos os racionais, porque o nosso comportamento em tudo que a gente faz, do cuidado do clima, do cuidado do planeta, ao cuidado da relação com as pessoas, com o ódio que está estabelecido nesse país, eu poderia dizer que aqui no Brasil, uma boa parcela da humanidade se comporta de forma irracional, como se animais não fossem. Pois é, seu Lula. Agora me explique, por favor. Como é que nossas crianças serão educadas para serem boas e fraternas se elas veem o senhor como presidente da República, que deveria ser um exemplo de cidadão, fazendo em todos os seus discursos ataques aos governos anteriores e aos seus opositores, como por exemplo no programa Conversa com o Presidente de ontem, em que Marcos Uchoa tentou por 2 vezes perguntar ao senhor sobre a alegria de ter vencido as eleições em 2022 e o senhor insistiu em responder atacando o ex-presidente, dando vazão a todo o seu ódio e o seu mais puro desejo de vingança e ainda trazendo mentiras como argumentos para acusá-lo de mentiroso. Como é que o senhor espera que nossas crianças sejam educadas para serem solidárias se elas veem o senhor como presidente da República, que deveria ser um exemplo, discursando sobre querer acabar com a fome e com a desigualdade, mas na prática torrando o dinheiro público dos brasileiros em hospedagens em hotéis de luxo em suas viagens, ou em móveis de couro italiano para o Palácio da Alvorada, ou ainda exigindo um novo avião presidencial mais luxuoso, pois está insatisfeito com o atual. Me explica, seu Lula, como é que nossas crianças serão educadas para serem uma coisa se o presidente do país onde elas vivem é um exemplo do contrário? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que cada vez mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber todo o conteúdo novo que nós postamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.